Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Amém, irmãos? Vamos ler até o 14, mas vamos ler só até aqui por enquanto. Convido os irmãos a curvar sua cabeça para orar. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, te louvamos e te adoramos, porque Tu és santo. Pela beleza da Tua santidade, Pai, da Tua grandeza, te louvamos e te adoramos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de poder te louvar, por esse fôlego que tem me dado para te louvar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, agora vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. O Espírito Santo de Deus seja bem-vindo, fala conosco em nossos corações. Leva a palavra do Teu Deus ao coração de cada um que aqui se encontra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar-nos. Nessa passagem aqui, irmãos, o Senhor passeava, andava pelas aldeias, pelos lugares, e Ele já estava batizando as pessoas. E para Ele não precisava de água alguma, pois creio eu que Jesus não se cansava de fazer suas obras. Mas Ele, já sabendo do que ia acontecer, Ele foi até aquele poço, sentou-se e já sabia que aquela mulher vinha. E Ele pediu de beber aquela mulher, como diz aqui, versículo 8. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ele já sabia a intenção daquela mulher. Às vezes, irmãos, as bênçãos do Senhor estão à nossa frente e não percebemos. Às vezes nós estamos no nosso caminho, estamos na nossa casa, chega alguém, chega uma pessoa, e aquela pessoa traz a bênção do Senhor para nós, e a gente não sabe, porque a gente não tem certa intimidade com o Senhor. Aquela mulher não tinha intimidade com o Senhor, não o conhecia, então ela não sabia quem era Ele. E Ele disse a ela: dá-me de beber. E aqui no versículo 9, a mulher disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Essa parte aqui dos judeus não se comunicavam com os samaritanos, eu não li bem aqui sobre ela, não posso explicar. Mas aqui diz que eles não se comunicavam. Mas Jesus, sabendo do que havia com aquela mulher, Ele chamou ela, pediu de beber, porque Ele sabia que aquela mulher necessitava de algo, necessitava de uma libertação, de uma cura, necessitava de algo. Ele já sabia antes de chegar lá. Ele foi até ela e pediu de beber. Mas claro que Jesus não precisava de água, porque eu acho que em si Ele já tinha a água necessária, tanto para Ele como para dar. Por isso que eu estava dizendo, às vezes nós estamos no nosso lugar, chega alguém, a gente não sabe quem é, não conhece, a gente às vezes, como uma vez o irmão estava pregando aqui, que ele disse que alguém chegava na casa dele e dizia: diga aí que eu não estou. Ele estava mentindo, né? Às vezes nós dizemos isso também: não, diga essa pessoa que eu não estou, nem atende a porta. Mas às vezes aquela pessoa traz a bênção e a gente nem não está com os olhos abertos para enxergar a bênção do Senhor. Como nós podemos enxergar? Através do Espírito Santo, que hoje o Senhor nos deu. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Mas naquele tempo a mulher não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, porque Jesus não tinha sido glorificado ainda. E ela não conhecia, também não tinha intimidade com o Senhor. A gente tem que ter intimidade, povo de Deus, com o Senhor. Como nós podemos receber uma bênção do Senhor sem ter intimidade com Ele? A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso amigo, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Se a gente não tiver intimidade com eles, o que a gente vai ter? Nada. Então nós temos que buscar mais. Aquela mulher já sabia dos feitos de Jesus, porque Jesus já estava, como eu posso dizer, estava muito famoso. Ele, como aqui diz no começo. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, a fama de Jesus era tão grande que ele não batizava,
Quem batizava eram os seus discípulos, mas o povo dizia que era ele que batizava. Ela sabia, mas ainda não tinham visto. E ao ver o Senhor, ela não o conheceu. E no 10, Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber. Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Creio eu que a mulher disse: como sendo tu, pois, judeu, pode falar com a mulher samaritana? E ele falou: se tu conhecesses quem eu sou, eu lhe daria de beber. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus não necessitava de algo para tirar aquela água. Ele estava com sede. Uma passagem que o Senhor diz que o seu discípulo estava com fome. E o Senhor Jesus disse: eu tenho uma comida para comer. E os discípulos não entenderam, porque muitas vezes Jesus falava por parábolas. E os discípulos não entendiam. Mas a comida que ele tinha de comer era a palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor ao povo. Da mesma forma que ele não tinha sede. Ele foi àquele poço nessa intenção de achar aquela mulher. E Jesus não precisava de balde ou de algo para tirar água, porque ele próprio é a água viva. Ele é a água viva. E aqui ele diz: se tu conhecesse aquele que te pede, eu lhe daria água. E ele é a água. Mas ela ainda não entendeu, porque ela não tinha o Espírito Santo.